Alô, amigos e amigas do programa Cidadania. Hoje nós estamos dando continuidade àquela série de programas sobre acidentes de trabalho no Brasil, uma verdadeira tragédia brasileira. E o tema hoje é legislação e prevenção de acidentes de trabalho. Nossos convidados são o senador Randolfo Rodrigues, do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade do Amapá, quem dou as boas-vindas. Muito obrigado, senador. Prazer estar de novo contigo, Beto. E também temos a presença do Procurador do Trabalho, doutor Ronaldo Lira, quem dou também as boas-vindas. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Antes de iniciarmos aqui a troca de ideias, impressões, o debate em torno desse tema tão grave no Brasil, eu queria convidá-los, a vocês e aos telespectadores, para que assistamos a um VT feito pela nossa produção. Por favor. Em maio, a Justiça do Trabalho completa 70 anos e os fóruns trabalhistas são os mais procurados pela população. Considerada a área mais ágil da Justiça, ainda não conseguiu reduzir o número de acidentes de trabalho. Só em 2009 foram 723 mil casos. Isso reflete diretamente no orçamento da Previdência Social, que anualmente gasta mais de 10 bilhões de reais com auxílio-acidente e aposentadorias. A capacitação dos trabalhadores e equipamentos adequados são essenciais na prevenção de acidentes. O engenheiro Luiz Carlos Botelho Ferreira mostra como prevenir acidentes na construção civil. Aqui temos uma situação específica para prevenção de acidente de trabalho em queda de altura. Ao longo de todo o perímetro desta esplanada tem um guarda-corpo protegendo, que está com 1,30 m de altura, bem fixado. E ao longo da rua nós temos um paramento ali de uma plataforma com tela de arame galvanizado para proteger algum elemento que caia e vai cair na rua, para proteger os transeuntes da rua. E mais a questão que vemos de frente aqui, na fachada do prédio, os balancins que estão de acordo com a NR18 atual, e que possuem uma condição importante, que é o cinto de segurança que está colocado em cada operário que está no balancim e fixado ao rapel que está ancorado independentemente do balancim, está ancorado lá em cima na cobertura e que vem até o solo. No caso de um acidente qualquer com balancim, um escorregamento, ou o próprio balancim tombar, que ele em si já foi produzido para não acontecer isso, mas por uma medida de segurança maior, tem a atuação do rapel, e qualquer questão que haja com balancim, o operário ficará preso no rapel e terá condições de ele mesmo movimentar-se e descer até o solo, no caso de um movimento do balancim que não esteja aguardado, esperado, que não seja da rotina da operação do balancim. A médica do trabalho, Simone Carvalho, alerta que a prevenção ainda é o melhor caminho. Nós procuramos evitar que o acidente aconteça. O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, cujas empresas que têm mais de 2 empregados são obrigadas a manter, na verdade é um programa preventivo. Só que se não tiver o apoio do empregador, não vai funcionar. Pois é, senador, essa passagem nos faz lembrar aquela música do Chico Buarque, Construção, morreu na contramão, atrapalhando o tráfego ou atrapalhando o sábado. Ou seja, é muito doloroso isso, mas onde é que está a falha? É a legislação que é fraca ou é a prevenção que está ainda muito insuficiente? Eu acho, Beto, é importante nós recapitularmos a origem da Justiça do Trabalho no nosso país. Nós fomos um dos primeiros países da América Latina a ter o advento da legislação trabalhista, já na era Vargas, embora a legislação trabalhista aqui tenha demorado comparativamente com o restante do mundo. Enquanto a Organização Internacional do Trabalho havia sido criada em 1919 e já havia pacificado a necessidade de uma legislação de proteção ao trabalhador, reconhecendo este como a parte hipossuficiente, ou seja, a parte mais frágil das relações de trabalho, no Brasil a legislação trabalhista só tem advento 12, 13 anos depois, com a Revolução de 1930 e com o governo Vargas. Nós temos uma realidade hoje. A Justiça do Trabalho é, como foi dito ainda há pouco na reportagem,
né, é quem mais mobiliza o judiciário brasileiro. Segundo dados, 23,6% das demandas judiciais são para a Justiça do Trabalho, 12%, segundo lugar está 12 pontos atrás, com 12% a Justiça de Família. Isso revela, no meu entender, duas questões que o doutor Ronaldo poderá contribuir muito com esse debate. Primeiro, há uma demanda para a Justiça do Trabalho. Essa demanda me parece que é diretamente proporcional aos números que nós vimos, ou seja, a quantidade de casos, em especial de acidentes de trabalho, que é uma das principais, que me parece que é uma das principais demandas da Justiça do Trabalho. Então, mais do que a legislação, que nós temos um longo histórico de legislação trabalhista, temos a CLT em 1941, 1943, temos uma legislação que esses anos, abre aspas, de neoliberalismo, tentaram retirar a proteção e o reconhecimento que o trabalhador é parte hipossuficiente. Ou seja, nós temos um longo histórico de legislação trabalhista. Me parece que o que nós temos que aperfeiçoar é a estrutura da Justiça do Trabalho para atender essa demanda. Por outro lado, é a atuação e a fiscalização para que nós temos de verdade atuação sobre as empresas. E, em terceiro lugar, o que eu considero fundamental é a necessidade de uma atuação dos sindicatos. O sindicato, e quanto mais combativo e menos pelego o sindicato for, mais ele tem condições de evitar a pressão sobre o Ministério Público do Trabalho e sobre a própria Justiça. Doutor Ronaldo, sim, se nós tivéssemos uma legislação mais, digamos, rigorosa ou mais moderna, combinada com uma consciência de ações preventivas por parte tanto dos sindicatos, como alertou aqui o senador, mas também do empresariado, mas, de alguma forma, com uma fiscalização que fosse eficiente, será que os números de acidentes de trabalho seriam realmente menores no Brasil? Sem dúvida. O aprimoramento da legislação de prevenção a acidentes de trabalho tem que ser constante, porque o mundo do trabalho é muito constante, é muito cíclico. Então, na época da CLT, não existia metade das profissões que existem hoje. Então, por exemplo, na CLT, previsto lá o cargo de telefonista, que hoje há uma resistência grande de aplicar essa legislação para os operadores de telemarketing. Então, hoje nós temos trabalhadores em shopping centers, então vários outros segmentos que não existiam quando da criação da CLT. Então, eu vejo o seguinte: o Ministério do Trabalho tem a edição das NRs, né, que é uma norma paritária, em conjunto com os sindicatos patronal dos trabalhadores, é um tanto quanto rica em legislação, mas o principal de tudo isso é a fiscalização. Então, enquanto o Ministério do Trabalho não for dotado no número adequado de fiscais, não vai adiantar nada, porque nós temos leis e não temos fiscalização. Aí o que acontece? O acidente e a morte. E desemboca na Justiça do Trabalho buscando indenização. Nós não queremos que os trabalhadores se acidentem e morram no trabalho. Nós queremos fazer prevenção. E para isso, nós precisamos fortalecimento dos sindicatos, fortalecimento da fiscalização, empenho das autoridades responsáveis por isso, as vigilâncias sanitárias, o Ministério Público do Trabalho, enfim, todos aqueles agentes que estão imbuídos em proteger o trabalhador. É bom lembrar, Beto, assim, só me permite, o doutor Ronaldo estava falando, e eu acho que ele toca no cerne da questão. O que nós temos é que estruturar e bem o aparato de execução da Justiça do Trabalho. Que está desaparelhado. Exatamente, vamos reiterar o princípio da Justiça do Trabalho. Sim. Proteção à parte hipossuficiente. A parte hipossuficiente é o trabalhador, né? Então, lembremos, a CLT, a Consolidação dos Direitos dos Trabalhos, em 43, e aí muito adiante, inclusive, de outras legislações trabalhistas no mundo, estabeleceu dois princípios da condição do trabalhador: a insalubridade e a periculosidade. Exatamente. Veja, isso já é estabelecido em 1943 como instrumentos legais. Então, concordo com o que disse o doutor Ronaldo. O que nós temos é que reforçar o Ministério Público do Trabalho do Brasil, que é um dos mais atuantes do mundo nessa área. O que nós temos é que reforçar a atuação da fiscalização do Ministério do Trabalho. Eu creio que nós temos uma boa legislação, que pode, inclusive, as lacunas delas, tem um princípio do direito, que o doutor Ronaldo
conhece melhor do que eu, tem o princípio da interpretação analógica. Sim. Né? Tem dispositivos da CLT que analogicamente podem ser utilizados nas lacunas que existem hoje. Eu sempre sou da máxima de menos lei e mais aplicação dela. Nós temos um bom aparato legal. Nós temos que estruturar, dar condições ao nosso Ministério Público do Trabalho e às nossas delegacias regionais de trabalho. Eu pediria até que o senhor comentasse os números, porque eles já são reveladores em si mesmo. Sim. A existência de pouco mais de 2.000 fiscais do trabalho, segundo a estatística que nós temos, para um conjunto, uma abrangência de algo superior a 7 milhões de empresas. Quer dizer, é uma discrepância que, por si só, mesmo a lei mais perfeita, será insuficiente para proteger o trabalhador. Há necessidade do governo federal aparelhar melhor o Ministério do Trabalho e Emprego, não só com pessoas, mas com viaturas, com atividades de apoio, prédios, enfim, que seja com máquinas fotográficas, filmadoras, enfim. O fiscal do trabalho hoje, ele tem que deixar de fiscalizar com uma pranchetinha na mão. Hoje, com a tecnologia, nós temos outros meios para fiscalizar e melhorar a qualidade da fiscalização. Porque hoje, nós não podemos falar que o fiscal do trabalho vai lá ver registro em carteira. Hoje são questões muito mais complexas. Né? Nós acabamos de ver o VT aí do andaime, que é uma coisa puramente técnica, ou seja, demanda treinamento de quem vai fiscalizar. Então, a ANR é um tanto quanto rica, então há necessidade de um treinamento, aperfeiçoamento dessas pessoas, além do preenchimento, do melhor dimensionamento dos cargos. Né? Então, nós precisamos. Agora, uma outra questão que eu chamo muita atenção é o papel dos sindicatos. Sabe? Então, eu acho que há necessidade de nós aprimorarmos a legislação para dar maior poder para o sindicato. Porque na prática, as empresas não deixam o sindicato visitar o ambiente de trabalho. Então, como que o sindicato vai colaborar para essa rede de proteção que existe no Brasil para que não aconteça um acidente ou a morte? Então, e não há na lei uma garantia dessa presença do explicitamente não. Sabe, há até convenção da OIT falando alguma coisa, a ANR fala que é permitido que o sindicato acompanhe a fiscalização, mas eu acho que seria muito relevante e necessário que nós tivéssemos uma legislação que garantisse aos sindicatos o acesso ao local de trabalho, para ficar muito claro e transparente. Senador, não é um disparate, digamos assim, um doloroso disparate, né? Porque se nós temos novas tecnologias, a simples câmera para prevenir roubos, para proteger a propriedade, as riquezas, mas elas não existem ou não atuam para a prevenção da vida do trabalhador, que seria algo que poderia ser mais atualizado em matéria de prevenção. Não é uma dor constatar isso? E mais uma vez concordando com o que coloca o doutor Ronaldo, veja, e aí eu vou novamente... caguete de historiador, vou novamente remontar historicamente ao surgimento da nossa legislação trabalhista. Né? Qual era a ideia de Vargas ao dar luz a essa legislação trabalhista? E qual era o papel que ele pretendia que viesse a cumprir naquele momento os sindicatos? Enfim, era minimizar a possibilidade de conflito, era evitar o conflito entre empregados e patrões. Né? Não, reiterando que o surgimento, inclusive, da figura e da história do pelego vem com essa ideia de legislação trabalhista que buscava amenizar, amaciar os conflitos entre empregador e empregado, entre patrão e operário. Nesse sentido, os sindicatos concebidos naquele momento eram atrelados ao Estado, né? Ou seja, eles também cumpriam o papel de fazer a mediação. Lógico que, com o tempo, nós ainda temos muito entulhos desse período, né? E há uma discrepância na interpretação da legislação trabalhista hoje. Por um lado, alguns argumentam que nós temos que superar a era Vargas. O abre aspas, superar a era Vargas, leia-se, flexibilização da legislação trabalhista. Ou seja, fragilizar a legislação trabalhista. Ou seja, retrocedermos do que foi conquistado a muito custo nos anos 30 e nos anos 40. Às vezes essa ideia é apresentada como modernização. Né? É apresentada como modernização. Ou seja, veja que é antônimo do que Ronaldo falou aqui. É totalmente antônimo. O
Porque a ideia de Ronaldo é exatamente, olha, temos que avançar, dar passo adiante no que já existe. Óbvio, não cabe mais o sindicato atrelado ao Estado dos anos 40. Isso aí já foi rompido e superado, principalmente nos anos 80. Embora, é verdade, alguns sindicatos e alguns centrais, modernamente, Sim. parece que ainda encontrem-se presas aos anos 40 e insistem em querer ser atrelados. Mas não é. Isso aí foi superado e isso está garantido, inclusive, na Constituição da República, no seu artigo 7º, que garante liberdade de organização sindical. Esta liberdade de organização tem que ser um instrumento para ideias como essa que o Ronaldo apresenta. O sindicato pode e deve, e quanto mais isso só ocorrerá, quanto mais o sindicato combativo for. Quanto mais combativo for, ele terá um papel fundamental na prevenção dos acidentes de trabalho. Porque quanto mais combativo for, mais no pé, eu utilizar esse termo, do patrão ele vai estar. Mais cobrando do empregador ele vai estar. Cobrando do empregador, ele reduz a pressão sobre o Ministério Público do Trabalho, a pressão sobre a Justiça do Trabalho e, junto com isso, reduz também a pressão sobre a Previdência Pública, porque, como consequência, nós vamos ter menos acidentes de trabalho.